E dando sequência ainda ao tema, né? Esse assunto dos 20 anos da morte do prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, o Toninho, a gente fala agora com Marina Garcia Costa Santos, que é a filha do Toninho, a quem a gente agradece muito pela gentileza de atender a CBN. Bom dia, Marina. Bom dia, Lilian. Agradeço também muito o convite de participar aqui hoje que é um dia tão difícil para mim, para minha família. Então, agradeço muito vocês, a imprensa, por estar noticiando isso, por lembrar desse momento tão importante. A gente acabou de ouvir aqui a fala, né, da vice-prefeita na ocasião, a Isalene, e ela fala do sentimento de impunidade. Esse é o sentimento que, infelizmente, ainda permanece para vocês? Olha, viver com o sentimento de impunidade, de injustiça, eu tenho, infelizmente, ter que viver com isso até hoje. São 20 anos da morte do meu pai, um crime que em nenhum momento teve empenho em ser investigado de uma forma correta, de uma forma decente, talvez até possa usar essa palavra. Então, essa impunidade que a gente vive hoje, né, no crime, nesse caso, é muito difícil pessoalmente para mim, porque eu perdi meu pai, né, então eu tenho uma questão pessoal, mas também para a história desse país. É muito difícil a gente viver num país que não consegue trazer a resposta de um assassinato de um prefeito que foi eleito numa cidade como Campinas, né, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, eleito democraticamente, e que até hoje, né, hoje o crime está prescrevendo porque não se encontrou quem matou e quem mandou matar o meu pai. Marina, um bom dia para você, André Berenguel aqui. Como você colocou, né, a cidade perdeu um prefeito, mas você perdeu um pai, né? É uma grande diferença entre esse espaço. Né? Com relação ao crime, a gente já trouxe também essa questão, né, que prescreveu agora fazendo esses 20 anos. A gente trouxe uma reportagem já na abertura, e a sua mãe, logo depois do ocorrido e ao longo de todo esse tempo, foi uma mulher que sempre ficou engajada nesse sentido de buscar uma resposta, né, para tudo isso das autoridades por meio jurídico, né? Passados esses 20 anos, vocês ainda acreditam que possa haver algo novo e que se possa chegar efetivamente a um responsável pela morte do Toninho? Então, André, hoje, com a prescrição do crime, o que acontece é que, mesmo que se encontre o culpado desse crime, ele não vai ser responsabilizado por isso. Isso que significa um crime prescrever. Então, é muito difícil, porque a gente teve 20 anos, né, para que isso seja investigado, para que a polícia e o Ministério Público tivessem a capacidade de desvendar quem mandou matar o meu pai. É muito triste chegar nessa data, é muito revoltante chegar nesse momento. E, infelizmente, quem cometeu isso, né, não vai pagar por esse crime. Agora, se algum dia for descoberto isso, vai ser de uma outra forma. Se alguém com a língua nos dentes, se alguém... ser por uma outra forma. Não vai mais ser pela forma que deveria ter sido, que é pelo meio de investigação. Então, é muito revoltante chegar nesse momento. Marina, durante todas essas 2 décadas, as hipóteses que foram levantadas foram hipóteses de que ele pode ter sido morto por acaso, por ter atrapalhado ali a fuga, e também a hipótese do Andinho, que o próprio Andinho, inclusive, né, já disse não ter envolvimento com esse crime. Em nenhum momento houve, por exemplo, a investigação de motivação política, embora essa seja uma das teses que foram levantadas pela família, né? Sim, eu acho que quem conhece a história do meu pai, né, ele já tinha uma história na cidade, acho que isso era a história da vida dele, inclusive,
ele tinha uma história de luta, de embate, ele tinha um projeto político, ele era um urbanista. Então, meu pai dedicou a vida dele por construir uma cidade na qual ele acreditava. E isso implicou ele ter que entrar de frente com muitas coisas, com muitos poderes que existem na cidade, né? Então, eu digo que mesmo antes dele ser prefeito, ele já tinha uma luta contra a especulação imobiliária, de defesa do patrimônio histórico na cidade. Como prefeito, em pouco tempo que ele teve, né, de governo, que deixaram ele governar, ele teve um embate grande contra a redução de contratos de lixo. Ele teve um embate grande com a ampliação de Viracopos, que estava envolvendo algumas coisas ali na cabeceira da pista, que ele teve que entrar de frente com isso, de narcotráfico. Então, assim, ele assinou uma área de preservação ambiental em Sousas e Joaquim Egídio, que era uma área de expansão na cidade importante. Inclusive, ele me levou nesse dia, eu tinha 14 anos, e no discurso que ele fez, a hora que ele assinou a APA, ele disse que ele tinha me levado porque eu representava o futuro da cidade. Então, ele estava construindo uma cidade na qual ele acreditava que ele poderia fazer. Então, nessa área de preservação ambiental, então ele estava preservando a cidade, ele estava pensando num projeto político muito diferente do que a cidade se tornou hoje, inclusive, né? Então, para mim, para minha família, eu acho que isso fica tão claro para a gente, que nesses 20 anos, né, esse projeto do meu pai se perdeu, né? Com o assassinato dele, isso não aconteceu. Então, para mim fica muito claro que ele foi tirado, ele foi executado para que esse projeto que ele acreditava não cabia na cidade. Eu acho que não tinha espaço para isso acontecer, né? Marina, como você falou agora, seu pai ele teve um espaço muito curto, né, de governo na prefeitura como prefeito, mas ele já pensava muito em Campinas anterior a isso, né? Até com relação a todo esse planejamento, todas essas ações mesmo que você trouxe agora, a família acredita que o município não tratou, não homenageou, não deu um valor devido à história dele e tudo que ele conseguiu fazer nesse curto espaço de tempo no município. Hoje a gente tem a Estação Cultura, né? Lá, prefeito Antônio da Costa Santos, Palácio do Azulejo também depois foi rebatizado e acrescentado o nome dele, mas não há um busto. Até a própria ex-vereadora Terezinha mandou mensagem para a gente falando a respeito disso, né? Que não existe uma homenagem de uma certa forma mais expressiva com relação à história dele no município. Olha, eu acho que eu entendo como homenagem não colocarem o nome dele em alguma coisa assim. Acho que isso faz parte, mas assim, a real homenagem, inclusive isso no quesito de poder público, né? A homenagem que o poder público poderia ter feito para o meu pai era ter esclarecido esse crime, mínimo. Meu pai, que sempre foi uma pessoa que lutou contra a injustiça, ter sido assassinado e a gente não poder ter uma resposta de quem mandou matar ele, é muito duro, é muito difícil. Então, assim, a grande homenagem que eu tenho e que me conforta é a homenagem que a população da cidade presta. Eu acho que a população não esquece da história do meu pai. Inclusive, quando as pessoas às vezes me reconhecem ou sabem quem eu sou, esse carinho que a gente recebe, né? Esse carinho que eu sinto que as pessoas têm pela história do meu pai, e eu sinto isso de uma forma muito verdadeira, sabe? Então, eu acho que essa é a grande homenagem que Campinas oferece para o meu pai, a homenagem que a população tem por esse carinho da história que meu pai construiu na cidade. Agora, no quesito homenagens, né, do poder público,
eu acho que a homenagem que poderia ter feito, e não acho que é uma homenagem, acho que era o mínimo, né, um direito que a gente teria, a família e a cidade, era ter descoberto quem mandou matar o meu pai. Marina, a história, né, da sua vida, da sua família, com a morte do seu pai, infelizmente, né, claro que são proporções e contextos diferentes, mas a gente sabe que existem muitos e muitos crimes que também não são solucionados, né? Muita gente morre, muita gente é assassinada e a família fica como você e sua mãe ficaram, sem ter respostas, né? Em meio a toda essa dor que você, né, traz aqui pra gente, depois de tanto tempo, agora com a prescrição do crime, como é que vocês pretendem seguir? O que vocês ainda pretendem fazer? Há ainda algum mecanismo de luta para esclarecer esse crime? Ainda que não haja até, infelizmente, por conta da prescrição, a punição, mas talvez em busca ainda de uma resposta. O que vocês ainda entendem que pode ser feito? Então, Lilian, é o seguinte, hoje, como está prescrevendo o crime, amanhã a gente está entrando com um pedido na OEA, né, para que se reconheça de que o Estado brasileiro foi omisso na investigação desse crime, né, como em tantos outros que você tem falado. Acho que meu pai, como um crime político, acho que também tem diversos outros crimes políticos, né, que na maioria deles não se chega também a um resultado de quem executou. Eu acho importante a gente colocar aqui que o Estado brasileiro foi omisso nessa investigação, e então o que a gente vai fazer é levar esse pedido. O nosso advogado vai estar protocolando assim que possível esse pedido na OEA e na Corte Interamericana da OEA, porque o Brasil faz parte de uma convenção americana dos direitos humanos e essa omissão, num caso de homicídio, né, é muito grave. Então, a gente esgotou todas as possibilidades de investigação aqui dentro do país e agora a gente vai recorrer a isso para que se reconheça que o Estado foi omisso e que não teve um empenho para se desvendar quem mandou matar o meu pai. Marina, a gente agradece muito a sua participação. A gente sabe que este é realmente um momento de dor, um momento difícil, mas a gente agradece muito sua gentileza. E você falou das homenagens, vou deixar a minha aqui. O seu pai foi a primeira pessoa que eu realizei uma entrevista, ainda como estudante de jornalismo, então também tem um significado muito importante na minha trajetória. Também sou campineira. Fica aqui a minha homenagem e mais uma vez o agradecimento por você participar aqui com a gente. Muito obrigada, Lilian. Obrigada, André. Obrigada por vocês estarem noticiando isso. E assim, eu quero deixar claro aqui que mesmo a gente vai até o fim em tudo que for possível para que isso seja um dia esclarecido, né? Não que, infelizmente, a gente não pôde ter um resultado dessa investigação, né? Mas eu quero que fique registrado na história que isso aconteceu e acho que essa é uma homenagem que eu vou deixar para o meu pai. De que ele não morreu porque ele estava atrapalhando o trânsito, ele não morreu porque ele estava no lugar errado na hora errada. Ele morreu porque ele atrapalhou muita gente nessa cidade. Muito obrigada, Marina. 10h31.